Quero começar com uma pequena historinha, bem rapidinho, 45 minutos, a última vez que eu falei dela, que conta a história de um menino de 17 anos, adolescente, né? De uma família de 12 irmãos. O nome desse menino, José, nasceu há muitos anos atrás, né? Filho de Jacó e de Raquel, né? E esse menino, aos 17 anos, adolescente, assim como a maioria de vocês, começou a viver na sua vida algo que eu tenho como, para expressar para vocês, acho um terror. A pior vivência, a pior situação que um adolescente, que um jovem, que um adulto ou que um ser humano possa viver. José, aos 17 anos, sem culpa nenhuma, um sonhador, né, que sonhava, e isso ele falava para os seus 12 irmãos, sonhava que um dia ele ia reinar sobre toda a humanidade, e os irmãos sem entender de nada, mas sem ele ter culpa, sem ele ter sequer alguma culpa sobre isso, ele era o irmão que o pai mais amava. E nós somos filhos. A gente sabe o quanto o amor do pai, o amor da mãe, ele é importante. E assim como nós somos filhos, nós somos irmãos também. E sabemos muitas vezes quando a mãe ou o pai direciona um carinho, uma certa atenção mais para um irmão do que para o outro. Mas José não tinha culpa disso. Mas isso criou nos seus 12 irmãos um sentimento que eu coloco como o pior sentimento que existe no ser humano, que é a raiva. E esse sentimento levou os 12 irmãos a planejarem a morte de José. Na verdade, eles queriam realmente que José saísse de cena. Porque além de ele ser, aos 17 anos, o adolescente, o filho que o pai mais amava, ele já pastoreava junto com seus irmãos na lavoura. Como vocês estiveram no acampamento, vocês viram que além de tudo ele era um X9, porque ele também costumava falar para o pai aquilo que os irmãos faziam de mal. Na verdade não eram muitas coisas que eles faziam de mal, mas ele caguetava os seus irmãos, e isso deixava eles muito, muito raivosos, né? E aí eles planejaram, tiveram esse plano diabólico, e realmente eles foram até o final com seus planos. E eu não saberia dizer para vocês, isso está na história de Gênesis, capítulo 37, vocês podem ler lá, toda a história, todo o planejamento dos irmãos de José para levar ele à morte. Mas um ou dois irmãos dele não estavam contentes com esse plano maldoso. E aí, quando eles iam realmente concluir o plano, chegou uns forasteiros, lá onde eles tinham jogado José, vocês conhecem muito bem a história, e por 20 moedas de prata, eles resolveram mudar o plano deles. Já não mataram José, mas venderam ele como escravo. Abre parênteses. Vocês têm ideia do que José, neste momento de vida, aos 17 anos, estava passando? E aí, chegando no Egito, José foi vendido ao rei, né, Potifar, e ali ele começou a mostrar a esse rei o quanto ele era valioso, sem falar uma palavra, só obedecendo ao rei Potifar. Ele na sua obediência, em fazer todas as tarefas que lhe era pedido, Potifar começou a ver com outros olhos José. E assim como vocês conhecem a história, José começou a subir de cargo. Ele começou a cuidar não só da limpeza, mas dos negócios de Potifar. Existia lá um lugar onde que o Potifar tinha todas as suas bagunças, e aonde José, ele deu essa incumbência a José, vai lá e cuida e organiza, e José foi lá e organizou, e Potifar se agradou muito dele. E isso começou a dar a Potifar uma confiança muito grande sobre José. Mas ainda não tinha acabado a história de José. José, a Bíblia fala que era um menino muito lindo. Mas muito lindo. E ele começou, de tanto andar para um lado e para o outro dentro do castelo do rei, a criar um certo desejo na esposa de Potifar. Só que, mais uma vez, o destino de José estava pregando uma para ele. E mais uma vez, José não se deixou abalar. Resistiu a todas as tentações. Diz a Bíblia em Gênesis 37, alguma coisa, que ela chegou a agarrar José. E José se manteve firme. Aí ela, mentirosa também, mentiu para o rei,
que José tinha tocado nela, enfim, toda aquela questão de mentiras. E Potifar poderia ter mandado à morte José, mas resolveu mandar ele para o cativeiro. E por 2 anos José ficou preso, até que, num determinado momento, e ele sempre se mantendo fiel, falando a verdade, se mantendo fiel a Deus, e inclusive em João 37, 5, ou 6 ou 7, ele fala para essa... Com licença aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui a Bíblia do João. João, me presta um pouquinho a Bíblia aqui. Eu vou ler para vocês aqui. O João está no Gênesis 40. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha colinha. 37, 5. Queridos, é que eu trouxe uma colinha aqui, mas está tudo valendo, tá? Eu quero achar o versículo porque teve um momento, ele chegou a falar para aquela mulher do Potifar que ele não iria trair o seu Deus, que ele ia se manter fiel. Desculpa que é que eu não estava preparado para essa parte aqui. Mas essa é a história de José. José, filho de Jacó e de Raquel, que aos 17 anos foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E até se tornar rei, porque depois que ele foi preso, ele interpretou o sonho de dois presos, e aí depois de ter interpretado esse sonho, ele também interpretou um sonho do seu rei, do Potifar. Enfim, toda essa história de José que levou ele a ser rei. O que eu quero trazer para vocês nesse momento é que, para a gente ter uma vida, I God, que era o tema do nosso acampamento. Pode tirar, Júlio Oliveira. Bota nosso slogan lá do acampamento. Para a gente ter uma vida conectada a Deus, para a gente ter uma vida que realmente agrada ao nosso Deus, uma vida I God, que foi o tema do nosso acampamento, a gente precisa ser perseverante, a gente precisa ter amor, a gente precisa ser obediente. Nem sempre as coisas vão sair da maneira que a gente quer. Assim como a vida de José, eu creio que muito nas nossas vidas acontece coisas, barreiras, acontece obstáculos, aonde que muitas vezes não chega perto do que José passou. E mesmo assim a gente se abala, a gente não confia em Deus. José confiou. José foi até o final, ao ponto que no final da história, que José vivenciou todo o que vivenciou, ele perdoou seus irmãos. Meus queridos, para que a gente possa ter uma vida I God, uma vida que realmente nos conecta a Deus, nós precisamos ter em nossos corações um sentimento que vai de encontro ao sentimento que teve os irmãos de José. A gente precisa ter um sentimento de amor. Se a gente não trabalhar, se a gente não florescer esse sentimento que é o amor, a gente não consegue ter uma vida I God. A gente não consegue ter uma conexão com Deus. E eu quero ir mais longe. Se a gente não tiver amor em nossos corações, a gente não consegue ter um relacionamento com as pessoas que a gente vive. A gente não consegue ter um relacionamento com os colegas do nosso trabalho. Porque não existe relacionamento sem amor. E eu queria falar para vocês aqui agora rapidamente 3 tipos de amor. Quem esteve no acampamento sabe de quais são os tipos de amor. Existe o amor filéu, que é o amor fraterno, o amor entre irmãos, o amor entre família. E esse amor é um dos amores mais fáceis que a gente tem para sentir. Quando a gente olha para nossa mãe, para o nosso pai, quando a gente olha para o nosso irmão, para um amigo que a gente nasceu e brincou desde criancinha, é fácil a gente ter um sentimento de carinho, um sentimento de amor, uma fraternidade por ele. Esse é o amor filéu. O amor de Deus, que é o amor que Deus tem conosco, é o amor ágape. É o amor incondicional e que não acaba jamais. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, lá em João 21, 15 a 17, a gente vai ver uma pequena história de Jesus conversando com com Pedro, filho de João, Pedro Simão, onde que Jesus pede para Pedro, Pedro Simão, tu me amas? E quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está pedindo para ele, Pedro Simão, tu me agapas? Tu me aga? E Pedro diz, sim, Jesus, eu te amo. Aí pela segunda vez Jesus diz, Pedro Simão, tu me ama? E Simão, filho de João, responde para Jesus, Jesus, tu sabes que eu te amo.
Tu sabes que eu te filéu, o amor fraterno. E pela terceira vez, Jesus pede para Simão Pedro, filho de João, Simão, tu me ama? E Pedro olha para ele, Senhor, tu conhece todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te filéu. Mas o que Jesus queria de Pedro naquele momento, por Jesus saber todas as coisas, era que Pedro realmente dissesse para ele assim, sim, Jesus, sim, meu Deus, eu te ágape. E é essa diferença de amor que a gente tem que ter que a gente tem que entender, tem que saber. E existe mais um amor que realmente faz parte das nossas vidas, que é o amor eros. Eu não vou falar o que quer dizer a palavra eros, mas esse amor eros, ele é um amor condicional. É um amor de atração, onde o homem sente pela mulher, a mulher sente pelo homem, um amor de beleza, de desejar porque quer ter algo com o outro, um amor de interesse. E esses três amores são os amores que a gente tem nos nossos corações. Eu li um artigo essa semana de uma pessoa muito sábia na palavra de Deus, eu não me lembro o nome dessa pessoa, ele é um pastor muito conceituado, não estou lembrando, que ele diz que sim, é possível. É possível porque esse é o amor que Deus colocou nos nossos corações desde o início. É possível a gente sentir e ter a experiência de ter o amor ágape, o amor incondicional, o amor que não acaba, o amor de Deus. E gente, para a gente ter uma vida I God, a gente precisa saber diferenciar qual é o amor que a gente tem pelo nosso Deus. Porque esse amor que a gente tem pelo nosso Deus, que a gente não vê, é o amor que a gente tem que ter pelas pessoas que nos cercam. Dando mais um parecer sobre o amor eros, ele é um amor de pai amar mais um filho que o outro. Um amor de pai amar mais um filho se for obediente. Lembram de Jacó? É o amor de alguém que você ama alguém por ser mais bonito, por ser inteligente ou agradável. Amar alguém por ser bem-sucedido, amar alguém para aprender o sucesso. O amor eros é você amar alguém porque você quer alguma coisa em troca. O amor ágape, que é aquele que Jesus pediu para Pedro e Simão, é um amor incondicional, que não acaba, é um amor de Deus. E é assim que Deus deixou escrito lá em João, olha João de novo, 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, um amor ágape, um amor incondicional, um amor que não acaba. Nós amamos de que forma o nosso Deus? Um amor eros? Porque o amor eros nos leva a uma vida de falsidade, uma vida fake. O amor eros nos leva a uma vida de zumbis. Lembram? No sábado de manhã? E o amor ágape, lá em 1 Coríntios 13:14, diz que o amor ágape é um amor paciente, um amor bondoso, não é inveja e não se acaba, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor ágape não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ágape nunca acaba. E é esse o amor que a gente tem que ter com o nosso Deus, para que a gente possa botar em prática em nossa vida o slogan, o tema do nosso acampamento. I God. Eu com Deus. Eu e Deus. Eu com Deus. Se não for o amor ágape, a gente pode estar erotizando o nosso Deus. Eu tenho algumas perguntinhas para que você avalie, para que você avalie a sua vida. Como que você tem visto o nosso Deus e como você tem buscado o nosso Deus. Se Deus só te serve se tudo estiver bem, se a tua religião precisa proporcionar conforto, se Deus para você é um Papai Noel,
Se Deus para você, se você precisa bajular a Deus, se você acha que está sempre devendo para Deus, se você acha que Deus está sempre precisando de você, e se você acha que Deus precisa da sua oração, isso é erotizar o nosso Deus. Esse é o amor eros que a gente tem. E aí a gente não está tendo uma vida I God. O amor, gente, o amor que Deus quer que a gente tenha, Ele está nos pedindo lá em Mateus 22, 37 e 39, que Jesus fala assim: e respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro amor, o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. E esse é o meu recado. Recapitulando um pouquinho do que a gente vivenciou lá no acampamento. Todas as brincadeiras, todas as discussões, todas as brigas, mas levem isso para suas vidas. Olhem para a vida de José. José, a gente não tem dimensão, eu não consigo dimensionar na minha mente o que José vivenciou, o que José passou e se tornou fiel a Deus. Porque ele tinha um amor ágape pelo Deus, pelo nosso Deus. E é isso que eu queria deixar como mensagem para vocês. Levando para o tema do nosso acampamento, I God. O primeiro passo, a primeira forma que eu e você podemos ter um relacionamento com Deus é amando Ele acima de todas as coisas. E se você quer ter um relacionamento com Deus, um I God, profundo e direto, ame uns aos outros, assim como Ele também nos ama.